Nunca os dias foram mais compridos. Nunca o sol abrasou a terra com uma obstinação mais cansativa. As horas batiam de século a século, no velho relógio da sala, cuja pêndula, tic-tac, tic-tac, feria-me a alma interior, como um piparote contínuo da eternidade. Olá, bem-vindos ao Caminho Guiamantes, podcast dedicado à discussão sobre a literatura, cultura e as maravilhas que apenas as grandes artes podem nos proporcionar. E hoje vamos falar sobre um dos grandes contos da literatura brasileira, O Espelho, de Machado de Assis. Mas antes, nos apresentemos. Eu sou Joelson Matias e quem é o estranho que te olha quando você olha para o espelho? Oi, eu sou José Guilherme e hoje vamos resolver amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Aqui é Karen, e você já tentou tirar a máscara e percebeu que ela estava pregada à sua cara? Aqui é Hector, espero que você também não se sinta à sombra da sombra. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre esse conto, as discussões filosóficas e psicológicas que ele traz. Mas antes, vamos falar também um pouco sobre o autor, Machado de Assis. Bem, eu acho que Machado de Assis, o autor brasileiro mais conhecido, e fica até um pouquinho difícil falar sobre ele, mas ele nasceu em 1839 no Rio de Janeiro e foi um grande escritor brasileiro, escrevendo obras como Memórias Póstumas Brás Cubas e Dom Casmurro, mas também é muito conhecido pelos seus contos que publicava no jornal. E ele tem uma contribuição literária gigantesca, não só para o Brasil, que está sendo até reconhecido internacionalmente mais recentemente, com algumas traduções feitas para o inglês. Nós vamos tratar aqui de um conto que reflete bem todo o pensamento de Machado de Assis. Pois é, Machado de Assis ele era um mulato, né? Ele tem uma origem humilde, morava no Morro do Livramento, que é um bairro pobre da cidade de Rio de Janeiro, e ele ficou muito conhecido ainda em vida. Isso é um diferencial assim da maioria dos autores que a gente conhece, que não foi aquela pessoa que teve reconhecimento 10, 30, 100 anos depois da morte, não. Ele, desde o tempo dele, já era considerado um homem ilustre, um gênio por muitos. E assim, foi um daqueles caras que conseguiram subir na vida, conseguiu sair daquela realidade que ele vivia, tudo por meio da literatura. Ele escreveu muita coisa, peças de teatro, romance, crônica, reportagem de jornal, mas o ponto forte dele mesmo são os contos e os romances. Não necessariamente a fase romântica, mas a fase realista também, que é onde a maioria dos contos se encaixam na fase realista. E um ponto muito interessante é que, como a gente já falou, né, eu era mulato e viveu justamente num período em que o Brasil ainda era escravocrata. Ele passou por todas as dificuldades e, mesmo assim, ainda em vida, conseguiu o reconhecimento. Saiu de uma comunidade muito pobre no Rio de Janeiro, mas conseguiu ser reconhecido pela sua obra literária, que até hoje é considerada revolucionária. A escrita do Machado de Assis é reconhecida pela objetividade, tanto dos temas quanto da forma com que ele escreve. Não é aquele que, mesmo na fase romântica, ele se diferenciava dos autores românticos tradicionais, né, que tinham aquela visão futurística ou até bucólica do passado. Machado não. Machado era um homem que, apesar de estar à frente do seu tempo, ele era um homem do seu tempo. Ele escrevia sobre a realidade que ele vivia, ele conseguia trazer o leitor a pensar a sua própria realidade, seu próprio contexto, e ele foi muito reconhecido por causa disso. Além disso, ele tem um forte caráter psicológico. Todos os personagens dele são quase que analisados, muito parecido com o que o Tolstói faz. Ele tem uma introspecção, ele consegue entrar na vida do personagem e investigar a sua psicologia, a sua forma de viver. E além disso, ele é muito pessimista. A sua escrita, a gente pode até perceber nesse próprio conto aqui que a gente vai trabalhar hoje, além de objetiva e psicológica, ela é uma narrativa bastante cética. Só que
a ironia que ele usa e o humor que ele usa muito frequentemente é uma das coisas que se contrastam com esse ambiente dark, assim, esse ambiente escuro, triste e pessimista, né, que ele se instaura. Então, graças à ironia e humor, a gente consegue ler assim de uma forma mais fluida, mais leve, sem necessariamente cair aí em depressão. É interessante falar também sobre essa semelhança no ceticismo que ele vai ter com Nietzsche e com Freud. Tanto que fazem muito essa comparação entre o que Machado de Assis vai falar nesse conto com as obras de Freud, a própria interpretação dos sonhos de Freud. E também muito da filosofia de Machado de Assis, que vai aparecer em outros livros como Quincas Borba, que é o humanitismo, né? Ou em algumas outras obras que eles vai colocar esse ceticismo, vai colocar essa ideia quase filosófica. A gente vai ver essa inspiração que ele tem de Schopenhauer. Como eu disse, essa inspiração vai influenciar tanto Nietzsche, como Machado de Assis, como Freud, no desenvolvimento das suas teorias, e no caso de Machado de Assis, vai desenvolver a sua escrita. Isso fica muito evidente quando a gente percebe que um dos conceitos que o Schopenhauer vai desenvolver, que é o conceito da eterna surdez, vai aparecer tanto em Nietzsche como em Machado de Assis. Esse conceito da eterna surdez é um conceito de Schopenhauer que ele cria, que vai falar sobre como o ser humano sempre está em busca de ser ouvido por algo que nunca será ouvido. Isso para ele vai repercutir tanto no âmbito científico quanto no religioso. Os cientistas, ele vai dizer, eles buscam um conhecimento transcendental, um conhecimento que está acima de tudo, um conhecimento pelo progresso. Já os religiosos procuram um Deus, procuram um ser maior, um telos. Só que, para Schopenhauer, ambos estão errados. Não existe um conhecimento transcendental. Não existe um Deus. Ninguém está nos ouvindo. Somos apenas seres num pequeno planeta no meio do cosmos, gritando para ninguém ouvir. E é por isso que é eterna surdez. Muito da escrita do Machado de Assis vem dessa teoria e do pensamento schopenhaueriano. Boa coisa para se escutar no sábado à noite, antes de dormir. Mas mesmo assim, o Machado parece ter uma intenção no fundo. Apesar dele ser cru e realista, ele sempre coloca o personagem para pensar. E tipo assim, talvez ele não esteja incitando-nos a seguir esses passos, a olhar para o personagem. Na verdade, o propósito é o contrário. Tipo assim, quando você vê Brás Cubas, quando você vê Quincas Borba, ou até Simão Bacamarte, enfim, você tenta se colocar no lugar dele, mas em vez de querer seguir os passos dele, você sempre procura pelo contrário daquilo, né? Buscando alguma coisa melhor. É como se, através do pessimismo, ele tentasse inspirar em você uma autorreflexão para conseguir uma coisa melhor do que os personagens dele vivem. Exatamente. Isso é algo que ocorre com outros autores também, né? Se a gente pegar, por exemplo, Balzac, a gente vê a própria figura de linguagem da ironia como uma ferramenta que os autores utilizam para mostrar esse outro caminho, né? Então, a gente vê ali alguns personagens tendo algumas atitudes que a gente pode não achar louvável, digamos assim, não achar correto. Dessa ironia que ele cria na maneira de descrever, na maneira de contar essa história, a gente consegue ter essa autorreflexão. Então, a partir do momento que a gente vê os personagens, por exemplo, quando a gente vê o próprio Brás Cubas, então, né? Ele utiliza aquele tom humorístico para falar da própria morte, e isso faz com que o leitor possa refletir um pouco mais sobre por que Machado de Assis está falando daquele jeito. Não é à toa que ele vai utilizar o recurso do humor para falar de algo que pode acabar sendo tão pesado, né? Não é simplesmente para aliviar a tensão da leitura, é justamente o contrário, é para fazer com que você perceba a intensidade daquilo através de outras formas de compreender a linguagem. Então, quando você utiliza um pensamento e você fala mal dele, ao mesmo tempo que parece estar concordando, para mostrar o quanto ele está errado, que no caso justamente é a sátira, é a ironia, você consegue fazer com que o leitor se prenda melhor e ele consiga extrair melhores reflexões sobre isso. E isso é muito interessante porque a gente pode ver justamente nesse conto que
que a gente vai tratar hoje. Parece que Machado de Assis ele consegue fazer um raio-x da sociedade que ele vive e também da própria natureza humana, trazendo para fora todas as contradições, tudo aquilo que realmente incomoda às vezes à primeira vista, mas nos faz refletir sobre nós mesmos, nossa condição diante da sociedade. E nisso nós vemos o subtítulo desse conto que a gente vai tratar. O conto é O Espelho, e o subtítulo é bem chamativo. Um esboço de uma nova teoria da alma humana. Bem pretensioso, realmente. Mas que ele busca fazer justamente isso. Observar o homem, a alma dele, e buscar entendê-lo. Então, a história começa assim: 4 ou 5 cavalheiros estavam debatendo, numa noite, várias questões de alta transcendência. Eles estavam numa espécie de taverna, num bar, sentados, à meia luz, diz aqui que era a luz de velas, um lugar assim, duvidoso, digamos assim. A atmosfera ali não era muito certeira, era uma coisa meio tensão, digamos assim, havia alguma tensão ali entre claro e escuro, enfim. E tinha ali 4 ou 5 cavaleiros. Machado deixa isso bem claro. Depois ele vem explicar que 4 ou 5, por quê? Apesar de haver 5 pessoas ali conversando, uma delas especificamente não debatia. Ficava quieta no canto, só escutando, e dizia que discutir esse tipo de coisa, os assuntos, veja, eram assuntos metafísicos, assuntos de alta transcendência, enfim. Um desses cavaleiros dizia que não valia a pena discutir, porque a discussão gerava problemas e que isso era uma parte do instinto animal humano e que ele não queria discutir coisa nenhuma. Mas mesmo assim, os colegas ali, entre idas e vindas, acabou perguntando a opinião dele. E ele negando, eles insistiram, ele tá bom. Vou falar então a minha opinião, contanto que vocês não me interrompam. Não quero réplicas, não quero discussão. Eu vou aqui apenas contar uma história que tem a ver com o assunto e que vai ser assim a minha opinião. Acho interessante aí esse começo, porque já vai falar sobre um estilo literário que a gente já trouxe aqui no primeiro episódio do podcast. Que também demos o exemplo do Primeiro Amor de Ivan Turgenev, né? Que é esse estilo de começar no passado. Que Machado de Assis já vai gostar muito disso, né? Que ele vai usar em Memórias Póstumas e Brás Cubas. No caso, começar no futuro, né? Quer dizer, ele começa no futuro e vai contar a história do passado. O Primeiro Amor é assim. Ivan Ilitch é assim, começa com a morte de Ivan Ilitch já. E O Espelho também é assim. É uma conversa entre amigos onde ele vai lá e vai relatar essa história que já se passou há muito tempo. Algo que me interessou muito nesse início foi ainda no primeiro parágrafo, quando Machado de Assis ainda no final diz assim: e estavam os nossos 4 ou 5 investigadores de coisas metafísicas resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. E esse trecho é muito interessante porque, caramba, como é que 4 ou 5 amigos em um bar, em um canto reservado, numa casa, estão resolvendo os problemas mais difíceis do universo? E às vezes eu me paro para colocar nessa situação com os meus amigos e tal, uma conversa despretensiosa, e a gente vai, e às vezes nessas conversas a gente acha que o mundo é muito fácil. Todos os problemas do mundo podem ser resolvidos. O subtítulo do texto, um ensaio, não é um tratado, é um esboço, pô. Tipo, a gente pode pensar que eles estavam discutindo, sei lá, milhões de coisas transcendentais e que o papo deles estava realmente em um nível extremamente intelectualizado. Enfim, mas isso é só um esboço no final, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto de ironia que já se relaciona com o que você falou, entendeu? O poder tá no nível nada a ver, né? Tipo, os caras estavam falando muita besteira e ninguém sabe ali porque algum deles usou um argumento muito bom que os outros não conseguiram refutar e ficou por isso mesmo. Não tem como a gente saber. Parece meio esquisito quando a gente para pra pensar que
tinha um grupo de amigos numa espécie de taverna debatendo sobre metafísica, e tinha um cara no canto da sala que não quer debater, que ele disse só vai participar se ninguém falar nada, se todo mundo concordar. Tipo, já é um pouco irônico nisso, porque parece uma cena muito esquisita, né? Então, o sujeito que estava no canto da sala e não queria discutir se chamava Jacobina. E aí aconteceu isso aí. Alguém pediu opinião e ele falou que ia contar a história dele. Uma das características que Machado de Assis vai descrever ele no início é como alguém casmurro. Palavra essa que Machado de Assis vai utilizar novamente no título do maior livro dele, né? Do livro mais importante dele, talvez o mais conhecido. Exato. Que é o Dom Casmurro. E ele vai usar isso em vários dos seus personagens. Os seus personagens, nesse ponto, são bem semelhantes. Eles são todos metidos consigo mesmos, que é isso que significa casmurro. Rabugento, né? Aquela pessoa chata, cara fechada, enfim. Descreve bastante bem a personagem de Jacobina. E depois de eu ir apresentar o personagem, ele se coloca diante dos seus ouvintes e diz que vai falar, desde que ninguém o interrompa, como já foi dito. E ele faz uma proposição muito estranha a princípio, que ele diz que o ser humano tem duas almas. E todos começam a se questionar. Não, o que é isso? O que é que você vai falar? E eu disse que vai provar isso com base em uma história de vida que ele narra. E aí nós voltamos no tempo, como o Joelson bem fala, que é um estilo machadiano, e nós vamos entender a base com que Jacobina afirma isso. E como ele vai explicar os acontecimentos de um fato da vida dele com base nessa teoria. E é muito interessante. Porque ele volta a quando ele tinha 25 anos de idade. E ele virou alfere. E eu, a princípio, eu não sabia o que era alfere. E eu fui pesquisar. Eu descobri que era uma patente oficial abaixo de tenente. E ele narra, isso faz muito sentido, porque ele narra que a mãe dele ficou muito orgulhosa por ele ter conseguido e tal. E ele vai e viaja até um sítio de uma tia dele. No sítio ele permanece um tempo, e a tia sempre bajulando muito ele, chamando ele de senhor alfere, como ele fala. E a partir disso se desenrola a história. Essa coisa do alfere, se não me engano, ele também, dentro da marcha, por assim dizer, ele é o cara que leva a bandeira, aí na época do Brasil Império. E toda essa bajulação que a família dele vai ter com ele, que a tia dele vai ter com ele, senhor alferes, a gente poderia transpor para os dias de hoje, mais ou menos como alguém que passa no concurso público muito, muito bom, sabe? Sabe aquele seu primo que consegue tudo, sabe? Terminou a faculdade, tá no concursado. Passou em medicina. Acabou o curso, já tá concursado, entrou no concurso. Esse é Jacobina. E também, voltando um pouquinho antes disso, antes de eu falar, de eu explicar qual seriam essas duas almas, eu antes mesmo disso diz, são duas almas. Seria uma exterior e uma interior. E a gente pode ficar confuso, o que é que esse cara está falando? E é justamente assim que os ouvintes ficam, porque eles não entendem o que Jacobina quer dizer com aquilo. Mas ele diz que vai explicar com base na história dele, a alma exterior e a alma interior. E nessa fazenda da tia dele, tudo começa a fazer mais sentido ao longo da narrativa. Na explicação sobre essas duas almas, ele diz que a alma exterior é geralmente... Quer dizer, ele diz que a alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto. E a alma interior é o que está dentro da gente. Ele até dá um exemplo que, às vezes, o próprio botão de uma camisa pode ser a alma exterior. Então, com essa pequena descrição, a gente já pode ter uma ideia do que é essa teoria das duas almas. Que aquilo que está fora é a coisa pela qual você vive, a coisa na qual você dedica toda a sua atenção. Por exemplo, um botão de camisa. Naquele momento ali, você está todo concentrado naquela atividade. Então essa seria, segundo ele, a alma exterior. Mas isso só vai ficar claro com a história dele. É legal também pontuar aí que Machado de Assis quase está criando uma teoria da personalidade muito antes de Freud escrever a interpretação dos sonhos, né? É mesmo.
Jacobina era pobre, né? Ele diz assim que tinha 25 anos e era pobre. Então até dá para perceber aí o motivo de tanto alvoroço da família. Veja que era um cara que passava necessidade e tal, e de repente vira uma celebridade, que é a posição de alferes. Então, com essa ascensão social que Jacobina vai ter na sua vida, todo mundo vai parabenizar ele, vai gostar muito dele, vai começar a bajulá-lo, e ele vai ser finalmente levado, como o Zé Guilherme tinha iniciado ali, ele vai ser levado para a fazenda da tia. Essa tia que era já uma viúva de um capitão, então, pelo jeito, a gente já percebe que ela já tinha uma estima pelo cargo militar. Então, é quase como se fosse rever aquilo que o marido tinha, só que agora na visão do sobrinho. E ele vai para essa casa dessa tia, ele acredita que vai passar uma semana ou algo assim, só que ele acaba passando um mês com essa tia. E a tia faz um pedido específico a ele. Por favor, leve o uniforme. E ele vai lá e concede o desejo da tia e leva esse uniforme. Sim, é legal falar também que, como ele já não tinha dinheiro, e essa seria uma ascensão social, ele não tem dinheiro também para comprar o uniforme. E são os amigos deles que vão dar o uniforme. Cada um deu uma peça de roupa, algo do gênero. Cada um deu uma cotinha, deu uma partezinha para compor o uniforme dele. Isso já também demonstra muito a estima que está sendo criada em cima. É uma expectativa tão grande que isso vai acabar entrando dentro dele. Como a gente vai ver a seguir. E bem nessa parte aí que a gente está tratando agora, é quando ele começa a ser admirado pela família. E todo mundo chama ele de alferes. É o senhor alferes para cá, alferes para lá. E ele meio que se irritava com isso. Ele pedia para o povo parar de chamar ele de alferes e que chamasse ele de Joãozinho, que é o nome real dele. E nesse ponto é interessante porque nós sabemos que o nome do personagem que está contando a história, na verdade, é Jacobina. Só que um dia ele foi João. E aí começa o primeiro sinal de que alguma coisa na identidade dele vai mudar. Não tinha pensado nisso. Me parece um pouco, às vezes, uma falsa modéstia, talvez, quando alguém está te elogiando, você diz, não, pare, não precisa ficar falando isso não, mas por dentro eu tá adorando ser elogiado. Me parece muito isso. Eu tá adorando ser bajulado, ser pela tia, pela mãe, eu tá adorando isso, pelo menos me parece. Daí Jacobina vai nos contar, né? Jacobina vai contar aos seus ouvintes que na casa da tia, na sala, tinha um espelho grandão, que supostamente pertenceu à família real, que é de 1808. Ele vai descrever até o ano exato. E a tia, ela pede muito para que esse espelho fique no quarto de Jacobina, para que todo dia ele consiga se ver. Todo dia ele se veja fardado com a roupa de alferes. Exato. Era a melhor peça da casa, né? E era uma peça velha, né? Ele diz assim, o espelho estava naturalmente muito velho, mas via-se-lhe ainda o ouro, comido em parte pelo tempo, os delfins, que eram os anjinhos, né? Esculpidos nos ângulos superiores da moldura, tudo velho, mas bom. E aí já dá pra gente ter uma noção de que o espelho era velho e provavelmente a imagem que ele passava também não era assim muito nítida, né? Spoiler. O certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obséquios, fizeram em mim uma transformação, que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. Ou seja, transformou ele, e além dessa transformação, ele ainda era uma pessoa jovem, uma pessoa orgulhosa. Então, no fim, realmente, ele estava gostando daquelas bajulações todas. Então, é nesse momento que ele pergunta para os amigos dele, vocês imaginam o que aconteceu? Aí eles respondem, não. Tá todo mundo muito interessado na história. E aí ele diz finalmente, que é uma das frases principais desse conto, se não a principal delas, que é a frase: o alferes eliminou o homem. Durante alguns dias as duas naturezas equilibraram-se, mas não tardou para que a primeira cedesse à segunda. E é nesse momento que a gente vai ver a personalidade do homem sucumbir ao que os outros dizem que ele é. E é aí que entra aquela frase que Karen falou no início do podcast, sobre a persona, sobre a máscara, que ele começou a acreditar naquela máscara que foi posta sobre ele.
Para quem não sabe, a persona é um tipo de máscara que usava no teatro grego, que era para fingir que eram outros personagens. Por exemplo, tinha 5 atores, só que a peça tinha 10 personagens. Daí eles colocavam máscaras para fingir ser outro personagem da história. Só que o ator, ele sabia quem ele era e sabia que era máscara. Só que o que a gente vê aí, o que a gente também pode ver no desenvolvimento da condição humana em outras obras, em outras histórias, é que algumas vezes o homem se confunde com sua máscara. O homem começa a acreditar naquilo que dizem que ele é, ou naquilo que ele construiu. E esquece quem realmente é ali por dentro. Perfeito. Exato. E justamente nesse momento acontece que a tia dele tem de viajar por uma emergência, ela tem de sair da fazenda. E ela deixa justamente Jacobina tomando conta da fazenda. E a fazenda tem vários escravos e ele fica lá tomando conta. A princípio, ele começa a ficar incomodado pela tia ter saído, a fazenda é grande, e logo em seguida acontece uma cena que é muito interessante, que ele está falando dos escravos e diz que os escravos fizeram uma coisa terrível. Aí os interlocutores começam a dizer, o quê? Eles tentaram te matar, alguma coisa assim? Aí eu disse, não, muito pior que isso. Eles fugiram. Então, os escravos que tinham na fazenda fugiram e deixaram ele totalmente sozinho. E ele fala isso o tempo todo. Ele estava muito solitário, sozinho naquela fazenda. E durante dias e dias, e a tia dele não voltava, e aquele vazio ia começando a consumir. Engraçado que nesse ponto ele vai falar que em nenhum momento pensou em ir se olhar no espelho. Ele fala que isso foi quase inconsciente. Uhum. Essa palavra tá no texto. Isso é importante ver como a palavra inconsciente já estava sendo usada ali por Machado de Assis. Nesse trecho tem uma descrição muito interessante do que é o tempo. Porque diz assim que os escravos, quando fugiram, eles se sentiam muito sozinhos, e fica muito evidenciado que ele estava ali se sentindo sozinho. E aí ele diz assim que nunca os dias foram mais compridos, nunca o sol abrasou a terra como a obstinação mais cansativa. As horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula, tic-tac, feria-me a alma interior, como um piparote contínuo da eternidade. E é muito interessante como um trecho curtinho, bem curtinho, faz a gente ter bem a dimensão psicológica. Exatamente. Acontecia na cabeça dele. Ele dele. cita, inclusive, um poeta americano, Longfellow, que em um poema, na verdade o poema é The Old Clock on the Stair, eu fui procurar depois, tem um verso que ele diz assim, ele estava descrevendo geralmente a passagem de um relógio, e ele usa as seguintes palavras: never, forever, forever, never. Como se fosse assim, o sempre e o nunca, o sempre e o nunca para sempre e o para sempre nunca. E maravilhoso. E isso tudo é o Jacobina descrevendo a sensação que ele teve da eternidade, como se o tempo nunca passasse. E anos depois, isso ele contando, ele leu esse poema e lembrou que descreveu perfeitamente o que ele sentia naquele momento. E nesse momento, os interlocutores representam justamente tudo aquilo que a gente pode pensar. Porque eles pensam, não, mas você estava com medo de estar sozinho na fazenda. E eu disse, não, em nenhum momento eu senti medo. Era uma sensação mais profunda. Aquele vazio da casa, sem um escravo, sem ninguém, nenhuma companhia, era o que consumia ele. Até que ele. Finalmente, no 8º dia, ele decidiu se olhar no espelho. E o que mais o assustou foi ver que, ao olhar para o espelho, ele não se identificava ali. Ele via quase uma imagem desfigurada, sem contornos, como ele mesmo vai escrever. Quase como um texto que diz quem ele é, mas que ele não se identifica. Ele não se encontrava ali naquele espelho. E é aí que ele também tem uma grande ideia. E é aí, assustado com a cena que ele vê, com essa falta de delimitação de sua imagem frente àquilo que ele tenta visualizar no espelho, que ele tem uma ideia. Ele até demonstra isso para os seus interlocutores, os seus ouvintes que estão ali na hora. Ele fala assim:
vocês sabem o que eu fiz? É tipo isso. E eles falam, diga. E ele explica que ele foi lá e pegou a farda e vestiu. Quando ele põe a farda, se olha lá no meio do espelho, ele consegue ver aquilo que ele imaginava que ele era. Ele consegue até sentir a sua tia o bajulando, os escravos chamando de senhor alferes, e todas as pessoas ao seu redor o parabenizando pelo cargo que ele tem, pelo homem que ele é. E nesse sentido, a gente consegue ver como se ele tivesse recuperado a alma exterior dele quando vestiu a roupa de alferes. E não para por aí, porque ele conta que pelos próximos 6 dias ele sempre se vestia de alferes e ia para a frente do espelho. E fazia esse ritual todos os dias, que foi uma maneira dele, que ele conseguiu de atravessar aquela solidão. Porque, como já bem falaram aqui, quando ele se via o que ele projetava, o que as pessoas achavam dele no espelho, ele acalmava os ânimos, ele conseguia viver e conseguiu esperar até a volta da sua tia. E é quando ele fala dessa solidão que foi quebrada por se vestir como alferes, que os ouvintes, né, que estão ouvindo Jacobina, eles ficam lá pensativos, sentados na mesa, pensando em tudo que Jacobina contou. E quando eles se dão conta, eles percebem que o narrador, ou seja, Jacobina, já tinha descido as escadas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a problemática que Machado de Assis vai trazer, né? Isso aí, vamos discutir um pouquinho sobre amigavelmente sobre isso. Os árduos problemas. Certo, Justamente. eu acho que a gente pode começar já pelo ponto central e depois vai tangenciando, mas eu sempre vou ter que trazer um exemplo desse livro, ou pelo menos dessa obra, que dá título ao nome do nosso podcast, né? O Caminho de Guermantes. Eu vou trazer um exemplo aqui No Caminho de Sono, onde é o primeiro volume da grande obra Em Busca do Tempo Perdido, e já nas primeiras páginas o Proust ele fala um pouco sobre o conceito de personalidade social. E aí é muito nítido enxergar a ideia do que Machado tentou fazer nesse texto através dessa simples descrição do que é o conceito de personalidade social. O Proust vai falar assim: nossa personalidade social é uma criação do pensamento alheio. Preenchemos a aparência física do ser que vemos com todas as noções que temos a seu respeito, e para o aspecto global que nos representamos, tais noções certamente entram com a maior parte. Então, basicamente, o que é que ele está falando? Que quando a gente já tem uma noção, quando as pessoas já têm uma noção, né, do que é a sua pessoa, de quem você você naturalmente vai moldar a imagem dessa pessoa de acordo com o que você sabe dos preceitos. Então, se alguém me comenta que Joelson é uma pessoa XYZ, quando eu encontrar Joelson, eu vou automaticamente começar a moldar a cara de Joelson, as atitudes dele, com base nesse preceito que eu tenho. E aí, toda a entidade que se cria é a entidade Joelson, só que com base na visão que as pessoas têm dele. Então, o que a gente tem aí no Alferes, né, é justamente ele internalizando o que as pessoas falam sobre ele, a forma como as pessoas tratam ele, mas que internamente ele precisa desse reconhecimento, ele precisa dessa identidade, porque sem isso ele também não tem mais nada, ele vai ficar sendo uma pessoa sem contornos, né? Ele vai ser uma sombra de sombra. E o que o Proust justamente fala sobre isso, né? Ele traz esse debate de como que a personalidade social ela acaba impondo um certo comportamento para as pessoas, impondo uma forma de viver mesmo. E é um exemplo muito claro do que o Alferes traz para a gente, de como a gente pode acabar sem realmente se reconhecer, sem ser a partir dessa personalidade que as pessoas criam sobre a nossa imagem, sobre a nossa pessoa. E eu acho sensacional isso, porque eu não sei em que versão vocês leram, mas eu tenho um texto aqui, pequenininho. Em 10 páginas, Machado de Assis consegue passar uma ideia que muitos teóricos podiam
desenvolver livros para falar sobre isso. E um comentário muito interessante que eu vi do professor Marcos Bondan, que ele disse que às vezes as pessoas se prendem demais à parte externa, de tal modo que eliminam o seu verdadeiro eu. E é justamente isso que o Alferes faz. Ele perdeu a essência de quem era eu, porque quando ele se olhava no espelho, ele não conseguia se enxergar. Ele só conseguiu se enxergar quando vestiu a roupa e conseguiu projetar de novo tudo aquilo que as pessoas falavam dele. Me parece que no nosso dia a dia, nas tecnologias, com redes sociais e tal, há uma alimentação disso, né? Eu preciso me expor em uma rede social, eu preciso me mostrar para alguém, dizer que eu sou bonito, que eu sou, sei lá, interessante, que eu sou um intelectual. Eu preciso mesmo desse feedback constante para saber quem eu sou. Eu não consigo nem ficar a sós comigo mesmo, com medo de me perder. Exatamente, aí que tá o ponto, eu acho. Porque é uma questão curiosa, porque isso agrada. É como se alimentasse o ego, porque todos nós temos uma autoimagem, certo? E a gente não tem muita certeza do que a pessoa vê em nós. Talvez, no fundo, a pessoa vê em nós aquilo que eu mesmo gostaria de ser visto, entende? No poema de Fernando Pessoa, Tabacaria, tem aquela parte que ele fala sobre a máscara. Ele diz assim: fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não o fiz. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Então, assim, ele tinha claro na mente dele que aquilo que as pessoas viam nele não era ele. Isso aqui no Alferes também era muito claro. Ele não era o Alferes. No começo ele até contestou: não, me chamem de João, que era como vocês faziam antes. Só que aos poucos essa natureza foi se sobrepondo à outra, e é mais confortável você ser visto da forma com que as pessoas te veem, porque no fundo agrada a autoimagem que você tem na sua cabeça. E aí quando o Fernando Pessoa, aqui no caso, foi tentar tirar a máscara, não conseguiu mais porque estava presa à cara. Foi a mesma coisa que aconteceu com o nosso Jacobino. Bom, então, com tudo isso, acho que é legal também a gente deixar uma mensagem para quem nos ouve. Assim, que quando a gente lê, primeiro de tudo, que não subestime Machado de Assis. A gente sabe que é um autor assim famosíssimo, que está sempre nos vestibulares, no Enem, nas escolas, e é um daqueles personagens das aulas de literatura que acaba irritando, né, de tanto que aparece. Mas tente, quando você tiver um tempo, não hesite em ler esse conto e procurar mais obras dele, e tenta sempre se aprofundar e tirar o que ele tem de melhor para oferecer para você. Além disso, a gente espera que com essa reflexão você possa também repensar a sua vida, repensar a sua imagem, a forma como você aparece, pensar talvez se as suas redes sociais, por exemplo, não estão fazendo de você aquilo que você apenas queria ser, só que na realidade não é, e também que você tenha medo, né, e tenha cuidado de virar um Jacobina da vida e chegar um momento que você olha para o espelho e não ter nada para refletir, porque a sua imagem externa é toda formada pelo que outras pessoas dizem que você é, e não exatamente aquilo que você é por dentro. Então, mesmo que pareça difícil, assim, complicado, toda essa conversa que a gente teve, que às vezes assim, não faz nem sentido, mas o importante é que você saiba que existe uma essência e que você procure por essa essência, independente do meio, mas que você possa chegar na frente do espelho e ter alguma coisa para refletir. Que você possa, na hora de contar a sua história, ter uma história para contar que seja uma história inteira, completa, total, e que você não se veja só em um pedacinho dessa história. E esse foi mais um episódio do Caminho de Guermantes. Hoje falamos sobre filosofia, psicologia, literatura brasileira e muitas outras loucuras e divagações. Esperamos que tenham gostado desse episódio. Gostaríamos também de pedir para que nos siga no Instagram, acesse nosso podcast pelo Spotify ou Anchor. Acredito que alguns de vocês já estejam fazendo isso.
E também na bio do nosso Instagram você vai poder encontrar o link para o nosso site, certo? Esperamos vocês para o próximo episódio com muito mais literatura.